Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Farés e Zara, cuja mãe era Tamar. Arã gerou Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou Salmom. Salmom gerou Boaz, cuja mãe era Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe era Rute. Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, daquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias. Abias gerou Asa. Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão. Jorão gerou Osias. Osias gerou Jotão. Jotão gerou Acás. Acás gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúd. Abiúd gerou Eliaquim. Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Aliúd. Aliúd gerou Eleazar. Eleazar gerou Matã. Matã gerou Jacó. Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Assim, as gerações de Abraão até Davi são 14. De Davi até o exílio da Babilônia, 14. E do exílio da Babilônia até Cristo, 14. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez quero cumprimentá-los com grande reverência e carinho e de modo particular dirigir minha saudação aos membros da família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, a quem somos gratos por todo o bem que faz a este santuário e também por nos ajudar agora a chegar a tantos corações através dos veículos de comunicação. Nós precisamos da ajuda de vocês. Nós estamos terminando o ano com muitas pendências dos meses que se passaram, porque, graças a Deus, tivemos o auxílio da providência que passou pelas mãos de tantas pessoas através da família dos devotos, mas não conseguimos chegar a nenhum mês aos 100% da nossa meta mensal para honrar com todas as despesas da evangelização e da manutenção deste santuário. Logo, chega o final do ano e nós precisamos honrar com os nossos compromissos. Então, se você puder dar um presente de Natal à Nossa Senhora da Piedade, ao Santuário Basílica, nós pedimos, nos ajude a terminar este ano sem dívidas, para que nós possamos não reduzir o que nós fazemos de proclamação da palavra, de anúncio do Evangelho, de cuidado com os mais necessitados e também com os nossos funcionários no ano que vem. Pelo contrário, continuar prosseguindo decididamente, anunciando a força do amor, que não é um sentimento, mas é uma pessoa, que é o próprio Cristo Jesus, nosso Senhor. A igreja hoje inicia o que alguns padres chamam até de Semana Santa do Advento.
porque nós iniciamos a preparação mais imediata para celebrar a festa do Natal. Tal como acontece na Quaresma, os 7 dias mais próximos à Páscoa, nós debruçamos inteiramente no mistério da entrega salvífica de Jesus. De igual modo agora no Advento, do dia 14 ao dia 24, 7 dias que antecedem a noite santa do Natal, nós debruçamos o nosso coração sobre o mistério da encarnação. Para que, olhando para o Cristo que veio, possamos acolher a Ele que vem e nos preparar definitivamente para a sua vinda. E aí, meus irmãos e irmãs, ouvimos, e às vezes até com uma certa resistência, esta lista de nomes no Evangelho de Mateus, que foi proclamado. E até nós podemos nos perguntar assim: como é que nós podemos dizer palavra da salvação ao final de uma lista tão numerosa de nomes, né? O que Deus quer nos comunicar com tudo isso para nos salvar? E aí nós começamos nossa preparação para o Natal do Senhor, recordando algo que está nas entrelinhas do Evangelho que acabamos de ouvir. Nosso Deus visitou a história com H maiúsculo. E não só visitou a história, nosso Deus mudou a história. Jesus, Verbo eterno do Pai, não veio separado da vida humana. Ele não veio dissociado da história do ser humano. Ele entra na nossa história, no tempo concreto. Aí está algo que nós precisamos meditar e entender. Porque hoje em dia, muitos apregoam nosso Senhor Jesus Cristo como uma pessoa que quase que é fictícia, como uma fábula, que tem um conteúdo moral para nos ensinar, mas não é esta a verdade. A verdade é que Jesus é uma pessoa concreta, um ser humano real, que viveu na história real, no mundo real, com pessoas reais, para mudar a vida real. Não existe um cristianismo dissociado da vida humana. Não existe um cristianismo separado da concretude da história. Esta coisa que muitos até tentam buscar de uma filosofia cristã, não é a verdade do Evangelho. Nosso Deus tocou o que mais tem de palpável na vida humana. Nosso Deus entrou na nossa história. Isso contraria até mesmo o princípio fundamental de quase todas as religiões, onde qualquer ideia geral da religião, vamos dizer assim, né? A religião é um esforço do homem de atingir Deus, seja ela as religiões politeístas ou as religiões monoteístas. É como se a divindade tivesse intocável lá num lugar de glória, e o ser humano precisava se esforçar, seja por meio de sacrifícios, seja por meio de esforços de sua parte, esforços ascéticos, para chegar até Deus, para se comunicar com Deus. Inclusive, as duas grandes outras religiões monoteístas, isto é, que acreditam em um único Deus, ainda partem deste princípio. O judaísmo, a nossa mãe, vamos dizer assim, ainda tem o Deus distante, que relaciona-se com um ou outro e se intervém e se vale destas pessoas como mediadores para se comunicar aos homens. O islamismo, de igual modo,
O cristianismo, meus irmãos, não desce na garganta de muita gente, porque ele contraria esta ideia. O homem não precisou esforço algum para alcançar Deus, porque o próprio Deus desceu do céu e se encarnou. O próprio Deus veio até o homem e veio na nossa história para que nós pudéssemos entender o caminho da prudência. É por isso que Mateus faz questão de dizer: este Jesus que é Deus e que é chamado Cristo, como nós ouvimos no versículo 16, ele faz algo de bonito, não só por se encarnar na nossa condição humana, mas por levar à plenitude as promessas que ele mesmo, enquanto Deus, fez aos nossos antepassados. Por isso, Mateus já começa dizendo: origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Para mostrar uma continuidade, olha, Jesus vem da linhagem de Davi, e Davi vem, por sua vez, da linhagem de Abraão. E quem foi Abraão? Abraão foi o nosso pai na fé. Foi o primeiro que acreditou no nosso Deus. Recordemos um pouco, claro, nós não temos tempo para esmiuçar mais sobre a figura deles, mas pontos fundamentais. Quem foi Abraão? No meio de um povo onde tudo era Deus, o sol era Deus, a lua era Deus, o matinho era Deus, um povo politeísta, Abraão surge acreditando em um só Deus. Num Deus que até então ele não sabia o nome, mas que o visitou debaixo do carvalho de Mambré e lhe fez uma promessa. Um velho, estéril, com uma esposa estéril, que não tinha descendência e por isso mesmo não tinha esperança. O que poderia ser dele? Sua família ia desaparecer? É visitado pelo próprio Deus, que lhe assegura: em você farei uma descendência numerosa. E mais, Abraão ousou acreditar na visita deste Deus que lhe foi hóspede, que entrou na sua casa. Deus lhe deu de presente um filho, Isaque, o qual ele se rejubilou. E Deus pôs à prova a fé de Abraão, pedindo o filho, o único filho que ele tinha, em sacrifício. E Abraão não titubeou. Abraão esperou mais em Deus do que naquilo que ele poderia confiar. Não poupou seu filho, porque Deus lhe havia pedido. Claro, o final da história nós o sabemos. Deus recusa o sacrifício de Abraão, mas ali faz uma promessa, que ele seria o pai de toda a geração, porque incontáveis seriam seus filhos, tal como as estrelas do céu, tal como as areias da praia do mar, porque ele acreditou. Por isso Abraão é o nosso pai na fé. Foi o primeiro que ousou acreditar na força deste Deus que começou a se revelar na nossa história. Abraão teve filhos, muitos filhos, e indo, de pai para filho, chegamos neste outro grande nome, Davi. Davi foi o príncipe guerreiro que combateu para guardar o povo de Deus, combateu, lutou contra Golias, foi vitorioso em inúmeras batalhas, e por isso Deus o escolheu para governar o seu povo. Foi, vamos dizer assim, o primeiro rei do povo eleito. Foi o primeiro rei. Claro, tinha Saul, mas Saul acabou
corrompendo a aliança. E Davi, por permanecer fiel à aliança, vem instaurar um novo tempo, um tempo de um reinado segundo o coração de Deus. E aí nós temos estas duas figuras, aquele que é um modelo da fé e aquele que é um modelo do combate. É desses que nos vem o Salvador. O que isso tem a ver conosco hoje? Algo muito fundamental, meus irmãos. Jesus veio na nossa história, ok, entendemos. Não está separado da história do povo de Deus. Mas Jesus, que nasceu de Maria para nos salvar, espera que nós levemos a cabo aquilo que na sua história foi fundamental. O combate da oração e o amor vigoroso por Ele que nos brota da fé. É isso que hoje nós precisamos pedir ao Senhor. E olhando para Ele, nós, hoje com toda a igreja, começamos a entoar as antífonas do Ó, que o André cantou na aclamação do Evangelho. Ó sabedoria do Altíssimo, que tudo determina com doçura e com vigor, vem nos dar o caminho da prudência. Olhando para este Deus que entrou na nossa história para mudar a minha e a sua história, nós pedimos a Ele hoje o dom da prudência. Porque a prudência nos faz combater por aquilo que é necessário lutar e nos faz guardar com integridade o depósito da fé. Pedindo a Deus a prudência, nós pedimos a Deus que nos dê a têmpera de Davi e a esperança de Abraão, para acolher os sinais da salvação que Ele, o Senhor da nossa história, nos apresenta continuamente, todos os dias, a cada momento, na nossa vida e através de nós. Por isso, irmãos e irmãs, preparemo-nos para celebrar o mistério do amor, que é a encarnação de nosso Deus e o seu nascimento no Natal. Deixemos nos tocar por este Deus que toca a nossa história e peçamos a Ele que sejamos continuadores de sua descendência. Um povo que combate contra tudo aquilo que pode nos afastar deste amor misericordioso. E um povo que vive da fé e pela fé. Assim, nós vamos fazer com que o mistério do Natal se atualize no hoje da nossa história. Porque viveremos sob a sabedoria do Altíssimo, viveremos esta prudência, que nos ajuda a guardar com fidelidade aquilo que Ele mesmo veio nos trazer, a salvação, e guardá-la mediante a fé, e combater com os nossos esforços pela nossa salvação e pela salvação da humanidade. Que o Verbo encarnado de Deus encontre espaço no nosso coração, para que, pertencendo a esta geração, não mais por uma hereditariedade sanguínea, mas por uma hereditariedade da graça que nos chega pelo batismo, nós sejamos no mundo sinais visíveis do amor dele, que mudou a história e que quer continuar fazendo história através de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre